QSAF nasceu do interesse de um aluno nosso do curso de design da graduação, o Elcio. Ele queria fazer um produto voltado para a agricultura, né? Um produto de impacto social. Então ele me procurou e a gente já tinha essa conversa com a Secretaria do Meio Ambiente, né? E eu propus para ele, eu falei, olha, vamos conversar com a Secretaria, eles têm a demanda de um produto, né, para a gente ajudar lá nos sistemas agroflorestais, vamos ver se a gente consegue fechar essa parceria. E aí o projeto começou assim, com o interesse de um estudante. Quando a gente fez a primeira parte do TCC, ele visitou, foi para o interior, entrevistou o pessoal da Exalc, o pessoal, entendeu, da Unicamp também, da Embrapa. Ele fez uma série de pesquisas aí, né? E a gente desenvolveu o kit e ele apresentou o TCC. Aí depois a gente precisava melhorar o produto, né? Então, como uma primeira abordagem conceitual, o produto estava resolvido, né? Mas ele tinha problemas de funcionalidade. Então a gente teve uma segunda fase, que foi esse kit que você viu, que já é a versão 2, né, que a gente desenvolveu do ponto de vista do design, mais usabilidade, mais facilidade de montagem, mais facilidade de fabricação, reduziu o custo, reduziu o tempo, né, e a gente fez muitos testes com o pessoal da Embrapa. Então a gente fez oficinas com o pessoal da Embrapa para eles montarem, né, SAFs para ver se o kit funcionava. A gente fez alterações depois dessas oficinas. Aí o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente fez oficinas lá em 2022, encerrando, em plena pandemia, né? E a gente fez com os agricultores, daí a gente fez mais alguns ajustes, né? E a gente finalizou com uma outra bolsista nossa, PUB, aqui da USP, né? A parte final de fabricação, né? Elaboração dos arquivos e o teste a gente construiu aqui no nosso laboratório de modelos e ensaios, né? O primeiro protótipo para ver se estava tudo funcionando, e a partir daí, né, com tudo funcionando no primeiro protótipo, os arquivos todos certos, a Secretaria fez a primeira leva de 30 kits, né, com pergão eletrônico, com uma outra empresa terceirizada. A gente fez os primeiros 30, distribuiu, e aí, como a gente teve mais demanda, né, a Secretaria agora, recentemente, resolveu fazer mais 300 kits. Então a gente está na segunda leva de fabricação, né, do produto, e do ponto de vista do design, o produto resolve bem o problema, né, e a gente tem esse produto open source. Então ele é um produto livre, né, ele fica no site, os arquivos estão disponíveis, qualquer pessoa pode fabricar, e ele é um produto que a gente não vende, né, e a gente pode adaptar para outros biomas, enfim, e dá para fazer uma série de outras coisas com esse produto. E hoje estamos nessa fase, né, de ver como vão rodar esses 300 novos aí que a Secretaria está distribuindo esse ano. Parceira da professora Denise no projeto, Neide Araújo, que é técnica da Diretoria de Biodiversidade e Biotecnologia da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, explica de forma sucinta como os agricultores e demais interessados podem usar o kit para planejar a sua área de SAF. Foi feito uma cartilha, um manualzinho, que explica em detalhe como é que funciona esse kit, quais são as peças. Ele fala sobre as escalas, né? Ele traz a representação de cada uma das espécies que estão aqui como peças, né? Tanto as pequenas quanto as maiores, né? A representação para 1 ano e para 5 anos. Ele então dá a dica do passo a passo que tem que ser seguido para que o agricultor ele vá planejando e vá montando uma opção de sistema agroflorestal. Uma outra parte importante desse trabalho, desse QSAF, é que foram escolhidas algumas espécies que ilustram um conjunto de espécies por função, espécies para adubação, espécies de frutíferas, espécies de madeira, mais de uma categoria de frutíferas. E aí a gente tem uma legenda em que a gente tem o nome da espécie com a representação, ele tem uma representação com
com etiquetas coloridas e tem a marcação do grupo de espécies representadas. E aí a gente tem nessa legenda a lista de todas as espécies de cada categoria. Então, por exemplo, na poda, né, que é essa aqui que eu peguei. Então, pode ser um agricultor vai usar uma espécie de poda, mas pode ser tanto um açoita a cavalo, maroeira pimenteira, babosa branca. Então, tem uma lista aqui, mais de 20 espécies, que ele pode escolher alguma delas da sua preferência, de ocorrência na sua região. E uma outra peça importante é que a gente também tem uma folha, né, A3, para que depois que o agricultor tiver montado o seu sistema agroflorestal com 1 ano, depois vendo como é que ele ficará depois de se desenvolver aos 5 anos, ele vai representar exatamente a posição que ele colocou cada uma das espécies escolhidas. Então, ele faz a representação e aí depois tem algumas indicações aqui para relacionar o tamanho do tabuleiro na sua escala e o tamanho da sua propriedade, de forma que com uma indicação simples, ele vai sair também ao final dessa experiência, né, desse processo, com uma listinha de mudas para ele comprar, né, para montar o SAF que ele escolheu. Então, eu vou montar primeiro aqui há 1 ano com essas espécies, essas mudas pequenas, né? Então, vou ilustrar aqui um SAF horta. Então, só lembrando, o SAF, primeiro antes de começar, ele é um sistema, uma forma de produção que ele traz ao mesmo tempo as espécies arbóreas, né? E espécies de produção, espécies arbustivas, pode conter até mesmo animais. Aqui, no exemplo, a gente vai misturar árvores e espécies de hortaliça, espécies mais baixas, né? E aí o agricultor escolhe quais as espécies que ele vai estar utilizando. Então, terminamos 1 ano, aí o agricultor, depois disso, né, de ter escolhido, ter visto essa disposição no terreno, né, no espaço, que é uma das grandes dificuldades da compreensão do SAF, é compreender exatamente a relação horizontal e vertical entre as árvores e essas diferentes espécies, né? Então, aí a gente agora vai montar esse mesmo SAF já com as espécies maiores para ver se os espaçamentos estão bons, e aí se não está bom, o agricultor ajusta um pouco mais para que caiba. Todas as espécies foram desenvolvidas em escala com a ajuda de especialistas. Então, se aqui não couber os 5 anos, lá no terreno também não caberá. Então, demanda um pequeno ajustezinho. Então, vamos montar agora. Então, a gente fez a proposta, né, de simular as copas, principalmente, que era um dos maiores problemas, né? Então, a gente tem as de 5 anos, são todas em 2 partes, né? Elas são identificadas, então fica fácil para o técnico, né, saber qual é a parte de cima e qual é a parte de baixo. E aí a gente monta assim, é bem facinho de montar, e aí ela já dá uma ideia da tridimensionalidade. Então, a gente tem recebido alguns retornos de uso, tanto em trabalhos com agricultores, com grupos de agricultores, né? E o retorno é sempre positivo, mas a gente ainda tem poucas informações sobre o resultado final nos terrenos, né? Eu sei que tem a notícia que tem ajudado no planejamento e no entendimento, no convencimento para os agricultores de que o SAF é uma boa opção de produzir. A gente também tem alguns retornos em relação a instituições que estão usando
em trabalhos que seriam meio com jovens e crianças, meio de educação ambiental, para conhecer né, a relação entre essas espécies dentro do SAF e também para entender essa questão de insolação, de sombreamento, de matéria orgânica, de harmonia entre ter a matéria orgânica e dar suporte para as árvores. Então a gente tem alguns retornos iniciais, né, nessas duas áreas.